Olá, no ar mais um programa Rio, a Cidade. E o nosso tema de hoje são os direitos humanos. Você participa do nosso programa fazendo a sua pergunta pelo telefone 2527-3025. O conceito moderno de direitos humanos é o de garantir os direitos fundamentais que o homem possui pelo simples fato de ser homem. Esses direitos devem ser reconhecidos em qualquer estado, independentemente do sistema político, social e econômico adotado. Mas a ideia que a maioria das pessoas tem dos direitos humanos está muito longe do real significado deles. Temos também o advogado criminalista Fernando Augusto Fernandes. Ele é autor do livro Voz Humana. Fernando, obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço. Que voz humana é essa de que trata o seu livro? O livro é uma tese de mestrado sobre defesa de presos políticos através da República, e se dedica, então, em fazer uma análise da atuação dos advogados em defesa dos perseguidos políticos, tanto políticos diretamente quanto as classes perseguidas. O Augusto Thompson diz que a diferença do perseguido político, do criminoso comum e do criminoso político, é que um sabe que é político e o outro não sabe que seu crime é político. Então, é uma análise disso que vem com 2 CDs, com arquivos secretos do regime militar de 64, e uma ideia de ser um livro multidisciplinar, não fechado ao mundo dos juristas. Perfeito. Bem-vindo ao nosso programa, obrigado pela presença. Eu agradeço. Com a solidariedade dos vizinhos e a ação da FUNLAR e da CONLURB, uma família de portadores de necessidades especiais supera a condição de indigente e recupera a dignidade. Vamos ver? Marcelo, Marcílio e o Paulo, eles viviam com os ratos como se fosse assim, gatinho, cachorrinho, Era uma vida realmente subhumana. Quando nós fomos solicitadas, para realizar essa visita, a impressão inicial era de desespero. Porque a gente nunca, em toda a nossa vida de trabalho, particularmente eu que estou há 7 anos nesse programa de reabilitação em comunidade, eu nunca tinha visto coisa igual. Era uma casa que a gente não conseguia entrar, os ratos brincavam com as pessoas, era um lixo, a comida deles era lixo, e a gente só tinha a informação que a irmã vinha de vez em quando, deixava um prato de comida e ia embora, porque ela também não conseguia conviver. E aí o que fazer? Acima da questão profissional, acho que tem a questão pessoal, porque você vê o outro realmente como um ser humano, e a partir daí você começar a desenvolver as ações, Então, assim, em parceria com a Associação de Moradores, em parceria com os moradores, com o síndico, a gente mobilizou a Secretaria de Saúde, conseguimos uma internação provisória, conseguimos com a CONLURB arrecadar 12 toneladas e meia de lixo, incluindo 100 ratos e 4 aranhas caranguejeiras. Posteriormente, fizemos uma articulação com o Centro Espírita aqui do bairro, Centro Espírita Leon Denis. Ele fez toda a doação de móveis, de eletrodomésticos, de mantimento, de material de limpeza, de roupa, porque nem roupa para vestir eles tinham, foi tudo para o lixo. E posteriormente a isso, depois de todo esse trabalho, a gente promoveu o retorno ao lar, que foi assim, é muito gratificante, porque a gente viu que, acima de tudo, eles têm dignidade, eles são pessoas, E eles voltaram ao convívio familiar. É impressionante. A gente só gostaria de lembrar que a FUNLAR, que é a Fundação Municipal Lar e Escola São Francisco de Paula, dá assistência a essa família desde 2001. E eles conseguiram recuperar a dignidade, que é um dos direitos fundamentais do ser humano em qualquer sociedade. Mas é pungente, não há como não ficar tocado em ver isso, doutor Fernando? E você veja que é uma matéria sintomática, que a gente percebe que o preconceito contra as classes, e a perseguição, que a gente estava comentando aqui antes, de identificar essas coisas como patologia, uma visão médica, se transforma em enfática coisa. Diz o seguinte: viviam como ratos no lixo. Então, o preconceito da visão acaba transformando aquele imaginário em uma realidade fática, de transformar as pessoas realmente
vivendo numa situação subhumana. E nesse caso agravado pelo fato de são 3 pessoas da mesma família com necessidades especiais, quer dizer, sem condições de se proverem absolutamente sozinhos, não é, Marcelo? Sem acesso, né? Na verdade, a estrutura brasileira hoje, e a gente sabe, infelizmente, que esse não é um caso isolado, né? Isso é que é o pior, né? A estrutura brasileira hoje, ela é violadora dos direitos humanos, né? Você tem um país hoje com mais de 50 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, e isso é absolutamente inadmissível, né? Um país que tem o maior índice de desigualdade social do mundo, né? Então, essa é a principal violação de direitos humanos. Certo. Agora, na verdade, o que a gente observa, e até reforçando o que vocês falaram, que muitas vezes são os cidadãos de baixa renda os mais atingidos pela violação dos direitos humanos e os que menos conseguem fazer algo para sair dessa condição. É porque todo discurso, na verdade, é um discurso de defesa da classe melhor colocada, né? O discurso é: vamos andar em carro blindado, vamos aumentar o direito penal, a pena. Então, o direito penal está substituindo discussões reais que nós deveríamos ter na sociedade, que é a condição social para as pessoas, né? Nós precisamos voltar a discutir nesse país emprego, habitação, saúde, e nós estamos desviando, né? O discurso do medo está acabando por ocultar isso que está sendo mostrado. Marcelo. Só uma observação em relação à fala do Fernando, que eu concordo plenamente. Na verdade, você tem hoje uma camada pobre do Brasil que não é mais vista como exército de reservas, né? Uma camada pobre que, na verdade, não é uma oferta de trabalho, e sim é uma pobreza, ou seja, não é uma pobreza para ser utilizada, é uma pobreza para ser eliminada, né? E aí o Luiz Vacan vai colocar de forma muito apropriada de que o grande desafio do capitalismo hoje não é acabar com a pobreza, é acabar com os pobres. Pois né? E é isso que vem ocorrendo. Falando do Luiz Vacan, que é uma tese extraordinária da criminalização da pobreza, né, e do desemprego nos Estados Unidos, mostrando que os Estados Unidos têm uma taxa gigantesca de encarceramento e que isso solucionaria o problema do desemprego. Né? Lá, 2 milhões, hoje já deve estar até, mas lá ainda tem uma questão. Mas o encarceramento, nesse caso, seria uma das soluções que eles encontraram? O desemprego. Mas aqui o problema é mais grave, porque lá eles ainda conseguem, o pior que seja, ainda ter um sistema carcerário. Nós aqui, quer dizer, estamos passando para a linha da eliminação mesmo. E o Brasil vai seguindo equivocadamente algumas linhas que são eixos dos Estados Unidos, né? O Brasil hoje tem a maior população carcerária da América Latina. São mais de 300 mil presos hoje no